E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Muito obrigado pela sua companhia, sua audiência, sempre nos acompanhando, tá? Um grande abraço. Encontrei uma pessoa ontem eu estive Ontem não, foi há poucos dias, né? No aniversário da minha amiga Domingas. E lá encontrei tanta gente, inclusive eu não consegui nem gravar os nomes das pessoas. Muitas pessoas dizendo, olha que legal, o programa está sensacional, viu? Um abraço então para Domingas, minha amiga lá do Flor Ribeirinha e toda a equipe dela que está maravilhosa. Fez uma apresentação mostrando Siriri, Cururu, Boia-Serra e também mostrando o samba. Eles estão dançando muito bem. Está um trabalho totalmente exportação. Maravilhoso. Um abraço, então, para os meus amigos e amigas aí do Flor Ribeirinha. Vamos colocar já, então, aí a imagem da entrevistada de hoje. A entrevistada de hoje é a advogada, professora palestrante e será apresentadora do programa Cartório Passo a Passo, aqui na TV Cidade Verde. Graduada em Direito e Administração de Empresa, é especialista em Direito Notarial e Registral. Participou ativamente da Comissão de Direito Notarial e Registros Públicos da OAB de São Paulo e da Comissão de Regularização Fundiária do município de Várzea Grande. Também integra a diretoria da ANOREG-MT, da ARPEM-MT e do Colégio Notarial do Brasil, secção Mato Grosso, sendo uma importante referência na área. Por isso que a gente diz boa noite, Alcione Montani. Boa noite, Elias. Que alegria estar aqui. Deixa eu pegar na sua mão, Opa. né? Uma honra. E para pegar essa energia também sua, que é muito forte, muito interessante, né? Obrigada. Nós vamos falar de uma coisa, de um lançamento que vai ocorrer aqui na TV Cidade Verde. Antes, porém, eu quero fazer umas perguntas aqui deste currículo aqui, que é o seguinte. Você participou ativamente da Comissão de Direito Notarial. Isso. E Registros Públicos, lá em São Paulo, da OAB em São Paulo, né? Isso. O que vem a ser o direito notarial e registros públicos? Direito notarial é tudo que envolve a área notarial. As pessoas não conhecem muito, mas assim, o cartório de notas é onde faz escrituras públicas, procuração, tudo isso envolve direito notarial. Perfeito. E registros públicos está no outro lado, mas que caminha muito junto, com registro de nascimento, registro de casamento, registro de imóveis, registro civil de pessoas jurídicas. Tudo isso envolve cartórios e aí a gente fala na área registral. Sim. E aí a comissão abordava as duas matérias, tudo junto. Comissão de Direito Notarial e Registros Públicos. Sim. Na época quem presidia era o Dr. Marcos Vinícius Kikunaga, um japonês danado, porreta. Eu cheguei lá sem saber nada, mas ele deu muita oportunidade, ensinou muito. Eu também tive a oportunidade de fazer palestras lá na OAB de São Paulo. Foi muito gratificante, eu não exerci a atividade ainda, mas eu convido, inclusive, os operadores do direito a conhecer um pouquinho mais a área notarial e registral. Ah, bacana. Isso foi na São Paulo, capital? Isso, eu morei lá, me formei lá também. E eu sou mato-grossense, mas morei 18 anos lá e voltei em 2021 para assumir o cartório que eu montei. Ah, perfeitamente. E a Comissão de Regularização Fundiária do município de Várzea Grande, como é que... Aliás, Várzea Grande, essa questão aí é bastante acentuada, não é? Sim, não só Várzea Grande, Cuiabá, Mato Grosso, o Brasil todo tem muitos imóveis irregulares. Sim. Nesta comissão eu participei quando estive como tabeliã interina no cartório de Bom Sucesso lá em Várzea Grande. Sim. Então fazia parte, né, da composição, então tinha reuniões periódicas e nessa oportunidade eu participei dessa comissão. É representada por um membro da Defensoria Pública, por procurador do município, tinha um juiz corregedor permanente também, que é o administrador do fórum, né, que presidia. E foi muito legal, assim, de participar, ouvir, mas infelizmente caminhamos pouco. Porque depende muito do município, né, de uma forma ativa. E naquela ocasião, até onde eu consegui acompanhar, depois eu renunciei a essa serventia, não tinha caminhado tanto. Mas a gente sempre aprende.
O que quer dizer? Por que você renunciou à serventia? O que é uma serventia? Eu me lembro que as pessoas falavam, meu pai dizia, isso é uma coisa sem serventia, quando ele gostava, né? Ele dizia coisas dessa natureza, né? Aí eu volto a ouvir da questão assim de cartórios, essa coisa, né? Eu acho que para a população é mais fácil explicar como se fosse um sinônimo de cartório. A gente chama de serventia. Tentaram tirar o nome cartório dos cartórios. Quando e isso? Mudar para serventia. Já faz alguns anos. Mas não faz muito sentido. A população já acostumou com o nome cartório, né? Então, você fala, a minha serventia é de Santo Antônio. O que é serventia? Então, se eu falo cartório, ele já entende. Muito estranho, né? Quem é que tentou fazer isso? Estava um pouco sem o que fazer, né? Aí falou, vou tirar esse nome, vou trocar esse nome, né? Eu não sei te dizer agora, nesse momento, como foi, mas foi uma campanha para o Brasil todo, né? E a gente ainda usa, internamente, a gente ainda utiliza esse termo. Porque, sinceramente, né? Eu vou lá na minha serventia, eu estive na minha serventia. Isso. Assim, parece que é uma coisa bem assim que... Não sei, eu não saberia talvez usar. Então, não pegou. Não pegou, né? Não pegou. Então, pegou. a gente que bom. fala sobre cartório mesmo, que é muito mais prático. Mas então não foi possível regularizar muita coisa em Várzea Grande? Porque é complicado, isso é muito complicado, né? Porque você tem que atender vários critérios. E aí tem que ter a união, né? Ministério Público, que intervém também para ver se atende a questão ambiental, a localização, se é de risco, se não é, né? Tinha a participação da Defensoria Pública, tem a participação dos cartórios. Então, aí a questão política, né? O Executivo, né, ele tem que atuar muito nessa questão e o município tem que tomar frente. Então, a gente fazia os estudos, mas tem que ter a voz ativa e o comando, vai executar. Então, naquele momento, até onde eu estive, não tinha fluído muito bem. Mas você me perguntou sobre a renúncia, né? Sim. Então, no cartório de Bom Sucesso, eu estava como tabeliã interina. O que é isso? Tem tabelião concursado, que eu sou concursada, mas na minha serventia de Santo Antônio, né? E tem tabelião interino, que é aquele nomeado para exercer essa função por um período. É um cargo de confiança. Mas não é qualquer pessoa que pode ser um tabelião interino. Ele precisa atender a alguns critérios. Inclusive, o CNJ editou um provimento regulamentando quais são esses critérios. E, primeiro, é o substituto mais velho da serventia. Se não tiver um substituto na serventia, vai procurar um outro colega, né, concursado no município. E, se não tiver nem no município, vai procurar no município limítrofe, que aí, no caso, eu me encaixava. Então, o município vizinho. Então, me candidatei e, de acordo com o critério que foi estabelecido pela Corregedoria Geral de Justiça, naquele momento eu atendi e fui escolhida. Então, exerci a atividade lá. E é um cargo, a gente chama de ad nutum. Esse termo técnico é assim, é de livre nomeação e exoneração. Ad nutum. Ad nutum, Vai anotando aí para você... Isso aí vem do latim? Do latim. Isso. Então, aí chegou um momento que não estava viável para mim conciliar as duas serventias, tinha várias questões ali e eu, então, comuniquei ao Tribunal de Justiça, pedi licença, claro, tem todo um procedimento de inventário do acervo e tudo, aí foi escolhida uma outra pessoa, foi feita essa transferência e então eu saí. Agora, assim, município limítrofe, Cuiabá e Várzea Grande estão separados pelo rio Cuiabá, estão juntas, é a região metropolitana, né? Fica até, de certa forma, viável para a locomoção e tudo isso, né? Agora, tem casos, assim, município limítrofe de Sinop. Qual que é o limítrofe dele? Vai ser Sorriso, que é distante, né? Então, e tem colegas que andam muitos quilômetros para poder Todos cuidar. os dias. Não necessariamente, a gente pode fazer uma escala de trabalho, Sim. A gente pode trabalhar de forma remota e presencial. Sim. Então, quando é muito distante, você pode fazer uma escala. Eu vou, vamos supor, 2 dias nas semanas aqui, aí eu fico no outro, né? Sim. No meu caso, como era muito perto, né? Santo Antônio e Várzea Grande é muito perto. Sim. Ainda mais eu que vim de São Paulo,
Super tranquilo. Super é um bairro, tranquilo. é você sair de um bairro para ir para o outro. Exatamente, é muito tranquilo. Porque lá é muito distante, né? Você fica 3 horas, né, viajando, né, dentro da cidade. Né? Quando eu morava lá, eu concentrava minhas atividades na Zona Sul, mas realmente, se você não tiver condição, fica muito tempo. Então as pessoas falam, mas você vai para Santo Antônio. Daqui ali, meia hora. É um pulinho, é um pulinho, não é nada. Exatamente. Né? Então eu conseguia ir todos os dias, um dia eu ia de manhã em uma, à tarde na outra, mas isso é da organização de cada tabelião, né? Faz a sua rotina, a sua agenda e administra. Olha, tem uma novidade que vem aí, que está saindo do forno, vai ao ar aqui na TV Cidade Verde, com toda essa sabedoria aqui, viu? Mas daqui a pouquinho a gente fala mais, que estou curioso também, e você também com certeza fica curioso quando alguém fala Anoreg. Anoreg, o que é? O que é? Estou te perguntando o que é Anoreg. A Anoreg é a Associação de Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso. E você participa também ativamente dessa associação, né? Sim, eu sou membro da Anoreg e atualmente presido a Comissão de Enunciados também. Vem cá, você disse, assim que chegou, você disse que estava na OAB? Estava na OAB. Você foi reunião também sobre esse assunto? Sobre o assunto de cursos. Sim. Eu também ministro cursos e aí fiz uma parceria com a Ordem dos Advogados para promover um desconto aos advogados e ajudar também na divulgação, para que chegue ao Estado todo a informação, que eu gosto muito da área extrajudicial. Sou encantada e percebo que o meu conhecimento pode ajudar outros advogados. Então, agora eu comecei a organizar isso com cursos. Então, eu já fiz 2 eventos, o segundo lotou. Fiquei muito feliz com isso. E foi com a parceria com a Ordem dos Advogados. Então, eu fiz uma parceria com a Escola da Advocacia, né, chama ESA. E aí eu dou um desconto para aqueles advogados de Mato Grosso que queiram participar e se inscrever. Os advogados de Mato Grosso, eles ainda não se despertaram muito para esse lado aí? Como é que tá? Como é que é isso? Eu vejo que ainda há um horizonte azul, assim, para ser explorado na área extrajudicial. Pouquíssimos advogados conhecem e é um campo, assim, muito rentável, porque não faz diferença na tabela da Ordem dos Advogados se você vai resolver um processo no judiciário ou no extrajudicial. O percentual de honorários é o mesmo. E eu vejo que no cartório o advogado tem uma flexibilidade muito maior de atuação. Ele tem, primeiro, essa liberdade de escolha, ele vai no cartório de notas que ele quiser, onde ele se sentir melhor atendido, onde ele tem um profissional da confiança dele, diferente do fórum que você protocola e você não sabe na mão de qual juiz vai cair o seu processo, né? Então, eu vejo com esses olhos, né, de muita perspectiva positiva para isso e tem muito serviço. Tem muito serviço. Tanto eu falo muito de inventário, mas também a uso capião ou regularização de imóveis com outros serviços, né? Não é só dessa forma que regulariza imóveis. Ou o exercício da advocacia se beneficiando de todos os serviços que os cartórios em geral prestam. Porque muitos só conhecem cartório de notas, que faz escritura, e o cartório de registro de imóveis, onde você registra escritura. Mesmo os advogados? Mesmo os advogados, você acredita? Né? Quem aqui conhece o cartório de registro civil de pessoas jurídicas? Cri, 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 cri. Fica o cri, cri, cri. Ninguém fala nada. Registro civil Gostei de títulos e documentos. Você gostou? Caipira, né? Mas é perfeita. Então, eu sou assim, gente. Olha só, que sucesso, então, que vai ser o programa. A novidade é que a Alcione trará um programa, vai ser semanal? É um programa semanal. Aqui, na TV Cidade Verde. Gente, aqui. E qual será o horário desse programa? Então, vai ao ar, o programa é inédito toda sexta-feira às 19 horas, mas também vai haver 2 reprises. Domingo às 16 horas e quarta às 22, se eu não estiver enganada. Depois vocês só acompanham lá no Instagram. Tá? Então, a gente começa essa semana, estamos preparando o cenário, está ficando muito lindo. Já convido os seus telespectadores. Já estamos convidando, né? Você já está convidado. Já está convidado. O Elias não vai estar na sexta, então você vem para o cartório passo a passo. Né? O nosso Boa Noite, Elias Neto é de segunda a quinta. Aí tinha esse espaço maravilhoso aí. Nada melhor que ser
muito bem ocupado por um tema muito interessante. Obrigada. Né? Agora é o seguinte, eu acho assim que ele é vasto, né? Mas você imaginou que um dia estaria na televisão falando sobre esse tema? Nunca. Isso começou faz pouco tempo. Né? Começou, foi em 2023, minha primeira entrevista no rádio. E aí depois veio outra e um quadro na TV, aqui na TV Cidade Verde. E o ano passado, meu programa, né, tivemos a primeira temporada, foi muito gratificante. Mas nunca foi um sonho meu ser comunicadora, muito pelo contrário. Eu achava que não ia conseguir falar nada. Sim. Na igreja, para ler um panfletinho assim, eu tremia, né? Mas tremi também para vir chegar em você aqui. Que é isso. Mas é uma novidade que partiu de uma necessidade de explicar para as pessoas. Eu comecei explicando lá no meu cartório mesmo, como é que funciona, qual o benefício de você fazer o seu serviço no cartório. Por que fazer? Por que não deixar para depois? Às vezes a pessoa faz uma escritura e guarda na gaveta. Aí eu vou, oriento. Por que não deixar na gaveta? Não, eu não vou ganhar nada, porque se ela registrar ou não, vai ser com a competência de outro cartório. Mas ficava incomodando, talvez por ter exercido a advocacia por 10 anos, me incomodava não orientar. Então, eu sempre orientei, vou além do meu dever, porque eu já tinha feito a minha parte, mas a pessoa não sabia qual a consequência de deixar na gaveta. Ela achava que só ia economizar o ITBI, por exemplo, ou que ela ia economizar no registro, que ia vender depois. Mas, por desconhecimento, não tem noção que ela está correndo o risco de, inclusive, perder a propriedade. Né? Ou melhor, dela nem se tornar proprietário ainda. Quem não registra não é dono. Então, começou daí, de explicar aqui, explicar ali para o outro, repete. Mas o fato da pessoa já estar naquela propriedade há muitos anos, isso não assegura ela? Olha, como proprietária não, assegura posse. Aí posse e propriedade são institutos diferentes e se ela quiser transformar essa posse em propriedade, ela pode regularizar. Uma das possibilidades é a usucapião, que na verdade é a última possibilidade. Porque se ela comprou, ela pode tentar encontrar esse proprietário, fazer uma escritura de compra e venda. Ou se ele fez só um contrato, dependendo, não tem mais contato com o vendedor, tem também a adjudicação compulsória, que é um ato novo que pode ser feito em cartório, que até pouquíssimo tempo era só no Poder Judiciário. Eu sempre estimulo a regularizar o imóvel, porque aí fica em nome daquela pessoa que está ocupando. E se ele quiser vender, é muito mais fácil, valoriza muito mais o seu imóvel, no mínimo 30%, 40%. Até porque vai ser o custo de regularizar esse imóvel. Né? E tem essa segurança, se ele falecer, já fica para os seus herdeiros, ou se ele quer dar em garantia, ele consegue levantar um dinheiro no banco. Tem muitas vantagens em regularizar. E vantagens também para o município estimular essa regularização. Porque se o imóvel está regular, ele vai recolher o ITBI. Se for só a posse, ele não vai querer recolher ITBI. ITBI? ITBI é o Imposto de Transmissão causa-morte, vai falar o ITCMD. Imposto de Transmissão Bens Imóveis. Toda vez que um imóvel for alienado, ele vai ter que ser recolhido esse tributo que é de competência municipal. E há muita gente, assim, é comum as pessoas guardarem os contratos? É comum. É comum? Infelizmente. E muitos não fazem nem o contrato. Confia na palavra do amigo e fala, não, no fio do bigode. Fio de bigode? Tem isso. Tem também aquele que pega uma procuração, ainda que pública, que dá o poder de representação. O que é isso? Eu estou transferindo o meu poder para o Elias assinar no meu lugar. E aí ele pode assinar, por exemplo, para ele, e aí tem que ter uma cláusula específica de vender para si mesmo, ou para outra pessoa. Mas só com a procuração você não se torna dono. E muitas pessoas acham que porque pegou uma procuração, tem um papel ali especial, um carimbo do cartório, ele já é dono. Não é. Ali é um poder de representação. Tem uma procuração que chama procuração em causa própria, que aí ela é diferente, ela já é um título translativo. O que é isso? Ele já dá o poder de você registrar no seu nome. Mas ela é
é diferente. Inclusive, o valor dela é o mesmo de uma escritura pública de compra e venda. Sim. Então, e os requisitos que têm que ser comprovados também é muito semelhante ao de compra e venda. Sim, exatamente. E tudo isso será debatido, será trazido aí no seu programa? Tudo isso e muito mais, porque eu vejo um ecossistema cartorial aqui que a gente pode abordar. A intenção é levar essas informações de forma mais próxima, de um vocabulário simples para as pessoas, que elas entendam, saibam o que está acessível, o que os cartórios prestam, o que ela pode requerer no balcão. Muitas pessoas não sabem disso. Mostrar também a parte digital, tem muito serviço que você consegue fazer pelo celular. Você sabe que pode assinar escritura pelo celular? Legal, não é? Legal, super legal. Você está lá na Chapada. É a escritura eletrônica, né? Isso. Você vai lá e busca, baixa tranquilamente. Então, isso. E o telespectador, ele vai poder participar, vai ser gravado, mas existem formas de participar do programa. Ele vai poder ter essa participação, mandar mensagem, fazer perguntas, algo nesse sentido? Sim, nós separamos um WhatsApp, mas eu ainda não tenho aqui para te compartilhar para os seus. Sem problema. Para a gente sentir, né, esse termômetro, o que as pessoas querem ouvir mais, quais são as suas dúvidas. Sempre que eu falo de união estável, tem muito rebuliço. Quando eu falo de regularizar imóveis, também tem muito. Né? Então, cada semana, vamos escolher um tema diferente para abordar. Tem sempre, assim, notícias que estão na mídia para todo mundo, para você começar a relacionar. Olha, está falando do inventário da pessoa, de um artista, por exemplo. E você está vendo o que aconteceu com ele, pode acontecer com você também? Como você pode aprender com essa situação e prevenir? Né? Também tem um momento que eu explico algum instituto jurídico, né? Como é que funciona, quais são seus direitos. Por exemplo, você vai casar, qual é o regime de bens que você vai escolher? Muitos dos nubentes, né, dos noivos, chegam lá, eles querem o mais barato. Fala, mas qual é o que vai se encaixar melhor na sua situação? Então, eu oriento qual é o regime de bens, o que acontece em caso de divórcio, o que acontece se um dos cônjuges falecer, as consequências são diferentes. E tem também um momento com o entrevistado, que é sempre um convidado que está relacionado à nossa atividade notarial e registral. Entendi. Tem isso também. Então, a pessoa vai, pode mandar, inclusive, sugestões e tudo isso? Caso pode. E aí, você vai trazer entrevistados também? Vou trazer sempre entrevistado. Pelo menos um, normalmente um, a gente conversa. Então, seja para falar... Eu vejo, assim, 5 cartórios, 5 tipos diferentes, né? Então, você vê como tem assunto que eu posso trazer pessoas de várias áreas. Protesto. Já ouviu falar sobre protesto? Sim, já ouvi. De títulos. Muitas pessoas já passaram por isso e não sabem como resolver. Onde ir. Né? Então, tem um cartório de protesto aqui em Cuiabá, por exemplo, quarto ofício, é lá que você vai resolver. Está tendo, o meu convidado desse mês vai falar também sobre o incentivo, um parcelamento, um refis que está tendo. Então, como que vai fazer? Se ele estava devendo, foi para protesto, não foi? Como ele pode fazer para parcelar? Então, um procurador do Estado vai falar sobre isso. Ou eu posso trazer um tabelião de protesto, vai falar sobre isso. Vou trazer um registrador de imóveis, vou trazer um advogado, vou trazer um empresário que faz loteamento, que vende apartamento. Tem muitas possibilidades. Representantes de entidade também, da outra vez, a nossa segunda temporada, né? Teve o presidente do Cresce, teve o Corregedor-Geral de Justiça, que acreditou nessa ideia, que viu que é um trabalho sério, que leva a informação de utilidade pública para a população. Então, aqui a gente está dando continuidade a esse serviço, que já começou lá atrás, que requer muita responsabilidade, né, para a gente orientar. E é isso, podem mandar sugestões para a gente, o que vocês querem abordar, quais são as suas dúvidas, né, o que mais pega aí no seu dia a dia, que a gente vai procurar atender à vontade de todos ou da maioria. Vem cá, quando a pessoa chega no cartório para resolver um problema complexo, ela normalmente chega sem saber absolutamente nada ou ela chega, às vezes, com informações, só que não são informações corretas? Tem as duas situações. Né? Tem gente que vai lá para receber as primeiras orientações, não sabe nem por onde começar. Por exemplo, meu cartório é afastado, né? Então, o bairro é um bairro vulnerável, as pessoas não têm muitos recursos nem informações. Então, chega a pessoa lá e fala, olha, meu pai morreu, o que eu faço? Então,
Então, a gente está ali como o único representante do Estado mais próximo dele. Sim. Então, a gente vai, orienta, olha, você precisa de um advogado, eu já forneço ali uma lista de documentos que ele vai precisar providenciar, vai ter que trazer os outros irmãos, se tiver um cônjuge sobrevivente, né, como é que vai ser, a gente já dá toda essa orientação. E tem gente que já chega ali com um pré-conceito, né, de como é que ele tem que fazer, acha que é daquele jeito que ele está falando que tem que fazer, e a gente tem que ir com muita calma, muita sabedoria, explicar que aquilo não é daquela forma. Sim. Né? Que, de repente, ele teve um atendimento diferente num outro local e acha que tem que ser daquela forma. E os tabeliães e registradores, eles têm essa liberdade, essa autonomia de gestão. O que é feito em um cartório não necessariamente vai ser feito da mesma forma no outro. Muito embora a corregedoria tenha atuado numa forma de padronizar atos, né? Então, alguns serviços têm que seguir padrões, mas nós ainda temos certa liberdade. E aí, questão jurídica, ela acha que tem o direito disso ou daquilo, a gente orienta, mas não supre a necessidade de um advogado, então a gente orienta a procurar um advogado ou a Defensoria Pública também. Né? Porque chega a gente assim dizendo, olha, não, existindo o tempo, querendo que seja exatamente como ela acha que deva ser? Tem. Eu acho que são muitos, porque você deu uma respiradona aí bastante forte. Olha, o exercício da atividade pública é um ofício que requer muita paciência, porque a gente tem que gostar muito do que a gente faz, porque não basta saber fazer, a gente tem que também saber como abordar e como fazer essa transmissão de conhecimento para que a outra pessoa se conscientize de que ela está com conhecimento equivocado. Que é aquilo que ela recebeu de informação não condiz, ou a lei mudou, né? Ou aqui nesse estado é diferente. A gente tem leis federais, tem leis estaduais, nós temos provimentos, que são atos administrativos, né, editados pela Corregedoria Geral do Estado e que nós temos que obedecer. Então, é difícil, mas eu e a equipe, a gente sempre com muita paciência orienta como funciona. O que mais pega, vamos dizer assim, ó, que é a coisa mais simples, eu chego lá com o RG molhado, bateu na máquina, ou ele já está plastificado, levantando plástico assim, aqui, ó, sabe? Quase uma dupla face, sim. E quer que a gente faça, por exemplo, uma cópia autenticada, quer que a gente faça uma abertura de cartão de assinatura. E a gente tem normas expressas dizendo que não pode. Sim. Ah, mas eu faço no outro cartório assim. Então, pode ir lá. Pode ir lá. Porque aí o risco é daquele que assumiu. É daquele que assumiu, né? Exatamente. Ah, mas você não pode fazer, não sei o que. Não posso. Não posso. Né? Então, a gente tem que dosar qual é o risco que a gente vai assumir. Porque qualquer ato que eu fizer ou que minha equipe fizer, eu respondo pessoalmente. Pessoalmente. Sim. Né? Então, tem muito disso. Nesses atos menores é o que dá mais trabalho. Né? Você falou de artistas que às vezes você vê problemas com o falecimento deles, né? Um exemplo que a gente pode trazer aqui é do Gugu Liberato, né? Que depois que ele faleceu foi uma complicação, né? Sim. Gente, herdeiro dizendo, eu sou herdeiro, também sou, e coisa e tal, esposa e tudo aquilo, né? Isso poderia ter sido evitado caso tivesse, antes do falecimento dele, ele tivesse feito algo para regularizar tudo e deixar tudo certo? O ideal é que faça um testamento público, né? Sim. Porque aí fica muito claro qual é a vontade. E você sabe que o testamento, uma vez feito, você pode anulá-lo, né? Você pode fazer um outro, mudar também. E as pessoas não se preocupam muito com o planejamento sucessório. Agora que estão falando que vão mudar a lei, as alíquotas, algumas pessoas começam a se preocupar. Mas não é a regra, né? Sim. Então, eu assim pego base com pessoas mais conhecidas, né? Tem o Gugu, tem também um outro apresentador que ele deserdou os filhos, deixou um testamento deserdando e tal. Então, esses assuntos que impactam mais, têm uma amplitude maior na mídia, utilizo e falo, olha, isso poderia ter sido evitado dessa forma. Sim. Ou então, na minha opinião, isso aqui está correto. Né? Então, é uma forma de chamar a atenção da população que esse serviço está acessível também para eles. Sim. Né? E é diferente as tabelas
mencionando valores, que é uma preocupação muito grande de quem está em casa, né? Quanto vai custar? Gugu Liberato, então foi muito caro. Gente, a tabela é igual para todo mundo. E aproveita que aqui no Mato Grosso tem um teto, e o teto é baixo. A gente chora com isso, viu? Né? Nós choramos, porque o teto é baixo. O que é baixo? Eu não sei. O que é baixo para vocês? Né? Olha, de acordo com o grau de complexidade de um ato, por exemplo, você pega um testamento complexo, o máximo hoje está em R$6.000 bruto. Né? E o que eu quero dizer com bruto? Que parte dos valores que os cartórios recebem, 20% é repassado ao Tribunal de Justiça, vai para o fundo, né, Funajures. Então, R$6.000. Se você vai fazer um inventário ou um testamento de valores altíssimos, 6.000 não é nada. Né? Quer dizer que o máximo, então, R$6.000. O máximo é de 6.000. Né? Então, e aí, quem que chega a pagar R$6.000? Assim, é uma coisa... são muitos bens, como é que é? A partir de R$250.000 de patrimônio já atinge esse teto. Ah, entendi. Então, se a pessoa tem um patrimônio de R$1 milhão, vai pagar os mesmos 6 mil. Se for de 10 milhões, vai pagar os mesmos 6 mil. E não é nada. E não é nada. Né? Só agora, que a responsabilidade nossa é do valor cheio. Agora, 250 mil, já acho que já fica... Que pesa um pouco, né? Pesa um pouco, né? Porque às vezes a pessoa só tem um imóvel, ela não tem um rendimento, né? Pois uma renda que sei lá, de repente poderia ser um pouco diferenciado, né? Mas deixa, né? Vamos... Tem formas, né? Os colegas têm atuado buscando uma padronização, uma melhora da tabela, para ficar mais favorável, tanto para quem está com 250 mil pagar um pouco menos, mas também para quem tem um volume maior, para a gente ser um melhor remunerado. Por exemplo, um processo de inventário no cartório é um ato complexo. Tem que conciliar as vontades, analisar todos os documentos. E quando tem um menor de idade envolvido, nós ainda enviamos esse processo para o Poder Judiciário, na esfera administrativa, acompanhamos esse processo, quando ele volta a gente finaliza a minuta para depois assinar e não tem diferença nenhuma de valor. Sim. Isso é muito bom para você que está em casa e precisa fazer o seu inventário, porque é assim que está a regra, então vai se beneficiar. Exato. Mas para quem está administrando o cartório, que precisa pagar funcionário, que tem essas horas muito maior assim, empregada para um único ato, não é tão interessante. Mas é o que tem para hoje. Então, se a gente aceitou, tem que cumprir o melhor trabalho dentro do que está proposto. Uma das reclamações que eu ouço às vezes da questão do cartório é que às vezes a pessoa vai... entra com o processo, pede-se um documento e depois, quando ela volta, pede também mais documentos. Existe a possibilidade de ter uma lista, olhando a causa, né, o trabalho que vai ter ali, é uma lista e apresentar essa lista para a pessoa fazer o levantamento já total dos documentos ou não? Ou as coisas também ocorrem, não dá para saber? Olha, normalmente tem que se passar essa lista completa. Vamos supor, talvez você esteja se referindo ao registro de imóveis quando você leva um título para registrar. Acho que é por aí. E ele te dá uma nota devolutiva, uma nota de exigência, dizendo, olha, você precisa cumprir estes itens aqui. Aí você vai e cumpre, ele te faz novas exigências. Sim. Tá? Então, qual é a regra? A regra é que ele tem que fazer uma nota exaustiva. O que é isso? Tem que exigir tudo de uma vez. Porém, nesses documentos que você vai apresentar, pode vir alguma coisa diferente do que estava sendo esperado. E aí ele pediu um complemento. Mas a regra é que seja solicitado tudo de uma vez e você cumpra dentro do prazo para que ele não faça uma nova exigência. Porque se vencer esse prazo e você precisar fazer uma prenotação novamente, essa prenotação é equivalente ao protocolo. Aí ele tem direito a analisar novamente. E o que ele não exigiu antes, mas ele percebeu que precisa, ele pode fazer. Ah, sim. Tá. É de praxe, né? Sim. É de praxe, né? Eu tenho um problema sério, assim, com a questão burocrática. Eu não consigo acompanhar. Minha inteligência não vai lá. Modesta. É verdade. Aí, às vezes, eu busco um despachante. Alguém, e ele faz esse trabalho, né? Para facilitar a minha vida. Há poucos dias eu precisei de um despachante, negócio de carro, né? De seguro, essa coisa toda, né? Precisava ir ao cartório, né? Mas tem gente que não consegue, não tem como ter um despachante, né? E aí, como é que faz? Então, se a pessoa não tem essa habilidade ou não tem esse tempo necessário, né? Não quer também aprender,
pode sim contratar uma outra pessoa Sim. para fazer esse trabalho, essa intermediação, não tem problema. Dependendo do ato, vai precisar de uma procuração, né, pública ou não. Se for só para levar registro, basta ser um apresentante, né? Sim. Não se identificar ali, assina o requerimento, não tem problema. Mas o que eu vejo é que, assim, os cartórios têm se modernizado muito. Então, você pode fazer do conforto do seu escritório, né, da sua casa, acessar ali, fazer um pedido de certidão atualizada, fazer uma busca, né, por e-mail você envia os documentos, faz a solicitação de uma escritura, tem esse contato direto também. Mas quem não quer, não tem problema. Pode sim contratar uma outra pessoa. Muito bem, vamos para o intervalo? Vamos. E daqui a pouquinho a gente volta com esse papo sensacional aqui com a doutora Alcione Montani. Daqui a pouquinho aqui no Boa Noite, Elias Neto, pela TV Cidade Verde. Até já! Muito bem, estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Estamos falando sobre as questões de cartório, aquela burocracia que às vezes as pessoas enxergam como muito complicada, muito difíceis, mas eu estou percebendo aqui, conversando com a Alcione, que na verdade é uma coisa que ela vai se tornando cada vez mais fácil, cada vez que a gente ouve, né? Talvez é a forma didática como você vem a falar sobre isso, né? Pode ser. Pode ser? Pode, e eu vou até ajustar a sua fala, e tem o pessoal de casa audaciosa, né? Perfeito. Não, olha, a burocracia, gente, a gente tem que entender como segurança jurídica. Tudo isso que o cartório pede, que você fala, é tanta papelada, é tanto não sei o quê, ele vai checar se a pessoa é a dona, quem está vendendo, o melhor possível ali vai fazer esse levantamento. Se não tem processo, se não tem ação, qualquer coisa que possa inviabilizar essa venda, por exemplo, né, uma venda de um imóvel, para que você faça a aquisição ciente dos riscos. Sim. Então, tudo isso que as pessoas falam é uma burocracia, pediu certidão, só podia valer por 30 dias, tem que pedir uma outra. É para segurança, tanto dos dois lados. Aí por que só 30 dias? Porque o acervo pode ter mudado nesse período. Na verdade, ele pode mudar de um dia para o outro. Então, um exemplo para você compreender. Você pega uma matrícula de imóvel e está lá que ela está livre. Você pode vender, tudo bem, não tem nenhuma indisponibilidade. Então, o registrador imprimiu essa matrícula, assinou hoje. Aí você leva para fazer essa escritura de compra e venda, uma procuração pública para a venda dela. Sim. Pode entrar uma indisponibilidade no dia seguinte ou na hora seguinte. Então, ela já não sairia livre. Já tem que adequar. Já teria que adequar. Como não dá para exigir que faça isso todos os dias, então tem a Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos, estabelece que o prazo é de 30 dias. Então, dentro desse prazo de 30 dias, a pessoa está segura, porque ela foi diligente, ela foi ao cartório, ela requereu uma certidão e estava normal. O que mudou, assim, significativamente nos últimos anos? A evolução das leis, como é que é? Houve uma mudança muito grande? A mudança acaba sendo gradativa. Muda uma coisa aqui, a gente vai e adequa. Muda outra, a gente adequa. Mas mudou em várias áreas, assim. Um que a gente não comentou aqui ainda, por exemplo, é a alteração de nome. Sim. Né? Até pouco tempo, não mudava nome. Sim. Depois permitiu mudar nome se você comprovasse uma situação muito específica com relação ao gênero, alteração de gênero. Sim. Depois a lei alterou novamente e agora tem outras possibilidades que permitem alteração de nome, inclusive o pré-nome, que nem Alcione, vou chamar... Alcione é o seu prenome. Meu prenome. A gente fala nome, José Elias, eu sou José Elias, o seu nome é José. Não, o José é o prenome, né? José Elias. E o seu tem um agnome, né? O Neto, né? José Elias Antunes Neto. O quê? O Neto é o quê? Agnome? Agnome, Será que eu estou errada? Acho que é agnome. Procurei no Google, gente. Agnome. Então, tem filho, neto, sobrinho. Meu pai era filho, eu sou neto. O meu avô era José Elias Antunes. Então. Aí veio José Elias Antunes, para diferenciar. Filho, pai, o meu pai, né? E aí veio o neto. Quando o nome é idêntico, precisa ter essa diferenciação. Sim.
para não ficar homônimo. Ah, entendi. Homônimo é quando o nome é exatamente igual. Sim. Então, tem várias pessoas que têm um nome igual. José Oliveira, José dos Santos, João dos Santos, sabe? Sim. E aí, o que diferencia? A gente vai pesquisar o nome da mãe, o nome do pai, o CPF, porque pelo nome é idêntico. Quer dizer que lá em 1959, quando eu nasci, já existia essa regra? Já. É? Eu não estava lá também, tá? Mas... não, eu estava nascendo. Você veio logo depois, não, o tempo depois. Depois um pouquinho. Bem depois. Né? Pula isso essa aí. parte. Vem cá, e a questão da tecnologia? Ela ajudou e muito o trabalho de cartório? Ajudou não só os cartórios, mas a população. Sim. Porque ela consegue se conectar com o cartório, requerer o serviço à distância. Sim. Mesmo valor, não tem acréscimo, né? Então, facilitou muito. Com relação ao nome, também. Por exemplo, se eu quero alterar o nome e, vamos supor, se eu nasci na Bahia, estou morando aqui em Mato Grosso, mas o meu registro está lá, posso fazer a alteração do nome aqui ou preciso ir lá? Isso é uma pergunta muito corriqueira. Sim. Pode fazer aqui, onde você estiver, você pode escolher, né, o registro civil mais perto da sua casa e ir lá verificar qual é o procedimento daquele cartório. De lá mesmo solicitar essas certidões dos outros estados, vamos supor, nasceu na Bahia, casou em Minas, vai precisar de tudo isso, reunir. Então, falar, é burocrático. É complexo, por quê? Para a segurança jurídica, porque senão eu mudo de nome aqui, mudo de nome ali. Mas fica com o nome lá. E aí? Né? Então, tem que mudar em todos, tem que anotar, tem que averbar. Aí super complica, né? Então, tem que juntar a certidão de tudo e depois que você faz essa alteração que é aprovado, vai fazer essa anotação em tudo. Para quê? Para ter essa amarração. Sim. Né? Porque se você tirar depois uma certidão atualizada, fala, olha, mudou o nome, agora não é José, é Maria. Ou não é Alcione, é Camila. Pode. Sim. E uma informação aqui para o pessoal que está em casa. Você pode mudar, isso é novo, relativamente novo, mudar o seu prenome sem ter que dar justificativa nenhuma, uma vez. A lei abriu essa exceção, você pode mudar uma vez sem precisar justificar. Sim. Vai juntar a certidão de tudo que for pedido lá, vai fazer o requerimento e não precisa justificar. Tem uma outra situação que já tinha previsto já na Lei 6.015, de 73, que é quando completa a maioridade. Então, ao completar 18 anos, tem essa fundamentação legal lá também que permite que você altere o seu prenome. Então, mas pouquíssimas pessoas sabem. Eu só fui saber depois no curso de especialização disso, né? Então, eu não sabia. Então, mas por que permite? Porque quem escolhe os nomes são os pais. Sim. Então, a lei, olha, se você não gostou desse nome, você tem este ano da maioridade. Completou 19, acabou. Tá, então, tem essa fundamentação também. Peraí, você tem de 18 a 19 anos? Antes de completar 19. Antes de 19. Mas se você completar 19 anos, você não pode mais fazer essa mudança? Aí pode, com base na outra fundamentação, que é assim, isso é novo, né? Essa questão da idade já tinha previsão legal há mais tempo. O que é novo, salvo engano, é de 2022, a lei, é que permite você alterar o seu nome sem ter que justificar. Sim. Uma vez. Você quer mudar a segunda, é só judicial, porque essa primeira entendi. você consegue fazer no cartório. Então não tem como ficar brincando, né? Pensa bem. Pensa bem. Você não gostou do nome de batismo, mas você quer colocar um outro nome, né? Eu conheci uma senhora que o nome dela era Delícia. Como? Delícia. Nossa, coitada. Então, mas ela nunca não se apresentava como Delícia, né? Era uma pessoa muito humilde e tal. E ela não mudou o nome. É bonito, mas que as pessoas brincam, né? Exatamente. Aí começavam, né? Ela não se apresentava como, se eu não me engano, era Francisca, algo assim. Então, né? Eu tive uma situação que uma amiga, ela tem um nome comum, chama Aparecida. Aparecida. Só que Aparecida faz referência à santa. Perfeito. E na religião dela, não cultuava santos. Então, ela se sentia incomodada e não usava o nome
Aparecida, ela usava um segundo nome, que o nome dela era composto também. E aquilo causava um desconforto nela. Aí você vai falar para a população assim, mas Aparecida não tem nada demais. Mas aquilo para ela causava esse desconforto. E aí quando a lei mudou, eu falei, oi, mudou a lei. Falei, sério, sério, agora você não precisa de juiz, você faz a junção dos seus documentos, precisa tirar a certidão negativa de tudo, viu, pessoal? Por quê? Se eu estou devendo na praça, eu quero mudar de nome. Dificulta para o credor localizar. Onde é que você vai encontrar, né? Exato. Então, o CPF não muda. O CPF é o mesmo. Mesmo assim, pode dificultar, porque a primeira coisa que a gente busca é pelo nome. Então, é por isso que o cartório vai exigir, sim, certidão negativa da Justiça Federal, estadual, militar, se for o caso ali, né? Protesto, tudo isso para poder fazer essa análise e o deferimento da alteração. O nosso tempo acabou. Aí eu vou te pedir. Quanto tempo será o seu programa? 1 hora? 1 hora. 1 hora? E eu estou achando que vai ser assim um pouquinho... Vai ser pouco, né? Eu sempre fico com vontade de falar mais. Tá. Então, diz pra gente, o programa será que dia, horário e tudo isso? Tá. O programa vai ao ar sexta-feira, dia 28 agora de fevereiro, às 19 horas. Eu vou ficar muito feliz se você puder participar, seja assistindo, interagindo, mandando mensagem para mim no Instagram. A propósito, Alcione Montani Tabelian, pode mandar um oi lá enquanto não tem o telefone do programa. E vai ser reprisado também no domingo às 16 horas e quarta-feira às 22. Então, o programa Cartório Passo a Passo tem esse objetivo, de levar informação de utilidade pública relacionada aos cartórios e vai estar sempre pertinho de vocês. Ótimo, bravo. Amém. Muito obrigado, hein? Obrigada a você. Amém. Obrigadão, viu? A gente fica por aqui. Uma boa noite para você. A gente se vê aqui sempre às 19 horas na TV Cidade Verde, de segunda a quinta. E sexta-feira, agora nós teremos esse programa sensacional que acabamos de falar sobre ele. Um abraço.